Clarice Lispector nasceu em 1920 na Ucrânia e, junto com sua família, fugiu desse país por ocasião da perseguição que os judeus sofreram na Europa, vítimas dos pogroms. Já no Brasil, os Lispector tiveram seus difíceis nomes mudados para se adaptarem à sonoridade da língua portuguesa. Raia virou Clarice, o que marcou indiretamente a construção da identidade da menina, tema debatido pela futura escritora em seus contos e romances. De Maceió, Clarice mudou-se para Recife, onde viveu tão intensamente a sua infância que se auto-intitulava pernambucana. Aos 8 anos, perdeu a mãe, e aos 14 foi para o Rio de Janeiro, onde passou a maior parte de sua vida. Clarice foi concebida na crença de que poderia curar sua mãe, vítima de uma doença decorrida do trauma que sofrera nos inúmeros ataques de soldados russos durante os pogroms. Fracassou em sua missão. Mânia, ou Marieta Lispector, faleceu em 1930, deixando um sentimento de culpa que dominou Clarice em toda a sua trajetória. Como era a caçula, Clarice não podia auxiliar nos cuidados da mãe doente, como faziam suas irmãs Elisa e Tânia e também seu pai. Por isso, ficara responsável pelo entretenimento da mãe. Encenava pequenas peças e contava histórias com desfechos mágicos. Esse fato já mostrava a predisposição de Clarice para a fabulação. Suas brincadeiras de criança giravam em torno de uma esfera de fantasia que a fazia escapulir do momento repleto de dificuldades que a família vivenciava. Já adulta, sem deixar seu talento de lado, Lispector passou a ganhar algum dinheiro no meio literário como tradutora, mas a atividade responsável por seu sustento foi o jornalismo. Sua escrita a tornou uma das figuras mais influentes da literatura brasileira. Clarice morreu em 1977, vítima de um câncer em seus ovários, logo após a publicação de uma de suas maiores e mais conhecidas obras, o romance metalinguístico A Hora da Estrela. No Brasil, Clarice é comumente associada a uma intelectual séria e distante. Romances de prestígio, como A Paixão Segundo GH e Perto do Coração Selvagem, são obras muito densas, recheadas de temas existencialistas e de dramas adultos, traduzidos por uma linguagem ousada e complexa. Eu olhava com repulso e desalento que apesar de eu já ter entrado no quarto, parecia ter entrado nada. Por isso, sua leitura ganhou status de inacessível a leitores não iniciados. A prestigiada publicação norte-americana The New Yorker, por exemplo, escreveu uma vez que ler Clarice Lispector era uma das maiores experiências emocionais que se poderia ter na vida e que seria necessário um certo cuidado, já que aquilo não seria literatura, mas bruxaria. Talvez porque Clarice envolva seus leitores aos poucos, seduzindo-os devagar com suas letras e tirando-os de uma posição passiva. Enfrentar Clarice significa entrar em contato com questionamentos e reflexões por vezes incômodas. Escrevo, porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou pretensiosa. Escrevo para mim, para sentir minha alma, falando, cantando, às vezes chorando. A única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Clarice é a autora que obriga o leitor a enfrentar o horror diante da barata em A Paixão Segundo GH. É aquela que expõe uma mulher ao contato com uma espécie de alteridade radical em A Bela e a Fera, e que nos obriga a conviver com as agonias de Rodrigo S.M. e seu embate com a palavra e o primitivo de Macabea em A Hora da Estrela. Ler Clarice pode ser uma experiência doída e até mesmo desagradável. Mas será que a literatura dessa ucraniana é só um mergulho na dureza e na selvageria da vida? Certamente não. A escritora também explorou um lado diferente daquele que a crítica atribui normalmente a ela, o universo da menina,
mundo que dialoga em vários momentos com sua própria biografia. 3 contos da coletânea Felicidade Clandestina poderão ilustrar essa hipótese. O primeiro deles é o conto que dá nome ao livro, Felicidade Clandestina. Ele conta a história de uma personagem apaixonada por livros e que anseia pelo empréstimo de um exemplar do romance Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Acompanhamos a agonia da narradora pelas ruas do Recife em sua luta para conseguir o livro emprestado, já que não tem condições de comprá-lo, enquanto é enganada por sua dona. Ela somente o consegue quando a mãe da outra garota age em seu favor e lhe garante a posse do volume, o que traduz um indecifrável sentimento de felicidade da menina, que procura saborear lentamente aquela felicidade clandestina. O que estudos posteriores revelaram é que de fato esse cenário existiu. A menina que negava o livro à narradora era Rebecca, filha de Jacob Bernstein, um dos primeiros judeus a ingressar na burguesia local e o dono de uma livraria chamada Imperatriz, conhecida no Recife até hoje e localizada numa rua na qual a família Lispector viveu. O impulso literário esteve presente na figura de Clarice em toda a sua infância, não só como escritora, mas também como leitora. Quando começou a escrever profissionalmente, Clarice expressou o prazer da devoração literária na forma de um conto, que, além do relato do desejo pelo livro de Lobato, discute as relações de poder entre a menina que deseja o livro e aquela que o detém. O desfecho é puro deleite da narradora e dos leitores. Outro conto que mostra a exploração do universo da menina é Restos de Carnaval. Nele, a personagem recorda seu desejo de viver o carnaval em Recife, mesmo com sua mãe gravemente enferma. Em um certo carnaval, a protagonista ganha uma fantasia de rosa, feita com restos de outra fantasia de papel crepom. A narradora envolve os leitores na sua expectativa de fantasiar-se, acompanhando o processo de arrumação dos seus cabelos e da pintura de seu rosto pré-adolescente. Entretanto, a mãe piora subitamente de saúde e a menina tem que ir a uma farmácia comprar remédios. O cenário e a situação narradas são mais um exemplo da autoficcionalização presente na obra de Clarice, visto que a autora passou por situação semelhante no contexto da perda de sua mãe. A infância de Clarice foi permeada pelo duelo entre o sofrimento e a impotência frente à doença da mãe. As brincadeiras eram passatempos que mascaravam a dor. O desgaste dessa morte penosa e lenta provocou uma certa solidão na menina Clarice, no que dizia respeito às atividades infantis que ela não poderia vivenciar desacompanhada, como o carnaval de rua relatado no conto. Mesmo em um momento que deveria ser de escape, algo ainda prende a menina àquela dura realidade e isso será carregado com a autora por toda a sua vida. Por fim, o conto 100 anos de perdão se passa mais uma vez no Recife. Na narrativa, uma menina revela o roubo de rosas e pitangas das casas alheias, ação que lhe proporciona uma glória imensurável, mesmo diante da infância repleta de dificuldades. O conto remonta às brincadeiras da menina Clarice, que confessou já ter sido moleque de rua, ainda que de um jeito feminino. Inventiva, a menina caminha com uma amiga, imaginando como seriam as casas dos ricos, uma realidade totalmente diferente da que as filhas dos imigrantes viviam em seus sobrados humildes. Nesse cenário, os leitores acompanham a revelação de um segredo há muito guardado dentro da narradora, sem saber que tal menina foi a própria Clarice. Ao mesmo tempo única e plural, a menina sonhadora se encanta com uma simples rosa. Esses 3 contos, inseridos no conjunto da obra de Clarice, compõem uma pequena amostra da infância da autora. Em uma entrevista a um jornalista, ela admitiu o teor autobiográfico de sua escrita. No fundo, Flaubert tinha razão quando disse: Madame Bovary, c'est moi. A gente está sempre em primeiro lugar. Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo.